Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise, não em formato vlog dessa vez, porque fica mais fácil para mim simplesmente gravar dessa forma, e dessa vez eu vou ser bem sucinto, não vai ser que nem o outro vídeo que eu fiz uma análise ponto a ponto de um episódio inteiro. Eu vou falar só a respeito de alguns pontos-chave que eu acho mais importante de se comentar. Eu inclusive deixei eles marcados aqui, então vai ser um vídeo mais sucinto, mais direto e mais curto também. O primeiro ponto que eu quero levantar é a respeito da imagem escura do episódio, que era uma coisa que já era esperada, na verdade, porque era exatamente essa sensação que os produtores, os roteiristas queriam transmitir. A ideia de que os personagens estavam enfrentando um inimigo que usa as sombras como parte do seu exército, como parte da sua força. E que eles estavam lutando, de certo modo, contra a escuridão em si. Até porque vale lembrar que, segundo a crença dos fiéis no Deus Vermelho, esse exército era formado por servidores do Grande Outro, que seria aquele Deus sombrio que não se deve nem sequer nomear. Então era de se esperar que ficasse um episódio escuro mesmo. Até aí eu achei algo coerente, mas realmente ficou difícil de visualizar muitos dos detalhes. Às vezes ficou difícil até mesmo de perceber certos detalhes no episódio, no andamento da batalha. Então fica uma coisa meio triste, levando em conta que foi uma coisa tão cara, foi uma superprodução. Isso realmente prejudicou um bocado. E a gente já viu exemplos de batalhas que se passavam à noite em outros filmes e séries que foram mais fáceis de se visualizar. Então, realmente, isso foi lamentável, mas fazer o quê? A batalha em si, eu acho que ela foi um bocado estragada por causa do enorme hype que foi gerado em volta desse episódio. Falando já há quase uma semana que seria o maior episódio da história da TV e do cinema, que seria um negócio incrível, espetacular, e o que a gente viu foi de fato uma coisa muito bem feita, muito bem produzida, envolvendo grandes números, mas que, sinceramente, eu acho, por exemplo, que não foi nada mais grandioso do que, por exemplo, ser com a Minas Tirith no Senhor dos Anéis, no terceiro filme. Eu achei que foi algo que, se não foi pau a pau, foi talvez até um pouco menos grandioso. Apesar dos efeitos especiais e do orçamento tremendamente alto para o episódio, pode ter deixado um pouquinho a desejar. E aí é aquele negócio que eu costumo dizer sempre: hype demais sempre acaba prejudicando a própria obra. E aí fazer o quê? Hype é uma das coisas mais comuns dentro da comunidade de fãs da série, então era inevitável e eu já imaginava que não fosse corresponder a tanta expectativa. Fazer o quê? Depois, o próximo tópico que eu quero abordar é a questão do Rei da Noite ser um Targaryen, porque depois que a Daenerys tentou derreter ele com uma onda de chamas do seu dragão, e ele não derreteu, obviamente, ele passou direto pelas chamas, essa assim chamada teoria voltou com força para as mentes da comunidade de fãs. E aí eu quero apontar para vocês as duas principais razões pelas quais o Rei da Noite não é um Targaryen nem nunca foi. Para começar, o que aconteceu com ele não foi a mesma coisa que aconteceu com a Daenerys, e quem lê os livros nota isso bem claramente. Inclusive já foi visto em episódios anteriores da série que tanto ele quanto aqueles seus generais têm uma espécie de aura gelada em torno deles que previne que as chamas sequer se aproximem dos seus corpos. Eles conseguem passar pelas chamas e no momento que eles estão passando pelo meio de uma labareda, as chamas simplesmente se afastam em torno dessa aura gelada e eles conseguem passar pelo meio. As chamas não chegam a encostar neles. O que acontece com os Targaryen é diferente. Os corpos dos Targaryen são resistentes ao fogo, tanto assim como aconteceu quando a Daenerys renasceu das chamas junto com seus dragões. O fogo toca os corpos deles, mas não queima a carne, eles são resistentes. Tanto que, no caso da Daenerys, o corpo dela não foi atingido, mas os cabelos foram. Ela ficou completamente careca, as sobrancelhas dela também se queimaram. Isso nos livros, na série não aconteceu nada disso. Ela saiu das chamas com cabelo. Outra licença poética dos roteiristas. Mas nos livros ela perdeu o cabelo todo, mas o corpo dela em si não foi atingido. Com o Rei da Noite acontece o que eu disse. O corpo gelado dele nem sequer chega a tocar as chamas, porque existe essa aura de gelo em volta que afasta. E a segunda razão, essa no caso seria apenas para quem chegou a ler a literatura complementar ou pelo menos conhece um pouco da história, então as pessoas que só assistem a série é compreensível que elas não saibam. O Rei da Noite, segundo o que foi escrito pelo Martin, foi o 13º Senhor Comandante da Patrulha da Noite. E a Patrulha da Noite, vale lembrar, foi
estabelecida logo após a Longa Noite original que aconteceu cerca de 8.000 anos antes dos eventos das Crônicas de Gelo e Fogo. Ou seja, muito tempo atrás, antes mesmo até da própria Valíria existir. E se o Rei da Noite foi o 13º senhor comandante da patrulha logo depois que ela surgiu, vamos imaginar aí alguns poucos séculos depois do seu surgimento, então não faria o menor sentido ele ser parte de uma civilização que nem sequer existia ainda, quando ele era vivo. Até porque é de se imaginar que os Targaryen tenham surgido depois que Valíria surgiu também, eles talvez não tenham surgido junto com Valíria, ou seja, deixem isso de lado na cabeça de vocês, ele não é um Targaryen, nunca foi, certo? Com isso fora do caminho, eu quero levar a atenção de vocês ao último detalhe que eu quero levantar, que é o mais importante e é o motivo de eu ter me sentido decepcionado com esse episódio, embora eu não devesse, porque, como eu já falei inúmeras vezes, eu já nem tenho levado o enredo da série muito a sério já há algum tempo. Mas mesmo assim eu achei francamente broxante, porque eu assisti o episódio com bastante expectativa sobre um possível embate final grandioso entre o Rei da Noite e os Campeões do Fogo, como a Melisandre os chama. Eu achava que seria alguma coisa muito épica, muito dura, como se fosse uma batalha final mesmo, algo digno da 8ª temporada, da temporada final dessa série que ficou tão popular. E no fim o que a gente viu foi uma coisa até meio estúpida, para falar a verdade. Uma morte de um grande antagonista num momento completamente anticlimático, com uma ação simplesmente, assim, em 2 piscares de olhos, a coisa estava acabada. Eu, inclusive, olhando a duração do episódio, eu vi que o Rei da Noite se aproximou do Bran quando o episódio já estava para 1h15 de duração, e eu sabia que o episódio ia ter 1h22 minutos, porque já tinha sido divulgado antes, então eu pensei, provavelmente o episódio vai parar aí quando tudo parece perdido, o Winterfell está completamente tomada pelos mortos, inclusive as criptas, os mortos se levantaram também, tinha muita gente teorizando isso aí, e das toneladas de teorias que as pessoas inventam, essa foi a única que se concretizou, embora eu ache meio estranho, porque a maioria dos mortos enterrados nas criptas já deviam estar só ossadas e poeira a essa altura, mas enfim, deixa isso pra lá. Eu então pensei, bom, o episódio vai acabar aí quando tudo parece perdido e vai deixar as pessoas completamente malucas para saber como vai ser o desenlace no episódio 4, quando vai vir a grande batalha final, mas não. O que aconteceu foi que, do nada, a Arya apareceu pulando, surgindo de lugar nenhum, foi para cima do Rei da Noite, que se virou, pegou ela pelo pescoço, e aí eu pensei que ela seria um dos personagens preferidos da galera a ser mortos, e eu pensei, caramba, isso aí vai ser bem ousado da parte dos roteiristas, só que não. Foi uma coisa inacreditável, ela foi agarrada e tipo 5 segundos depois, ela puxou uma adaga, enfiou no bucho do Rei da Noite, acabou. Ele morreu, todos os comandados dele caíram no chão e já era, acabou a batalha. O grande embate final contra o maior antagonista de toda a série, pelo menos presume-se que seja ele, acabou em 5 segundos. Eu respeito aqueles entre vocês que acharam que tudo valeu a pena, que o episódio foi impressionante, que esse final foi compensado por tudo que se viu antes, mas pra mim foi, francamente, uma decepção. Isso sem falar no pequeno grande detalhe de que essa morte do Rei da Noite pelas mãos da Arya joga no lixo a profecia de Azor Ahai, a profecia da canção de Gelo e Fogo pela qual o príncipe Rhaegar deu a vida, porque foi o que ele encontrou nas suas leituras, que o herdeiro dele com a Lyanna seria o príncipe que foi prometido, o príncipe das histórias, ou então poderia ser a Daenerys, que nasceu entre o sal e a fumaça e viria para resgatar o mundo da escuridão, mas não aconteceu nada disso. Os roteiristas da série simplesmente quiseram colocar uma personagem que era muito amada pelos fãs como uma salvadora inesperada de última hora, e nesse ponto eu até tenho que dar crédito a eles, porque de fato foi uma coisa surpreendente. Eu realmente não esperava que de todos os personagens fosse a Arya a dar um fim no grande antagonista, mas apesar de ter sido uma coisa momentaneamente surpreendente, no fim das contas foi decepcionante de verdade para mim. E o fato deles terem jogado a profecia, a grande profecia que seria o cerne de toda a história, onde todos os plots convergem, para mim é absolutamente decepcionante. Mas, como eu sempre digo que eu não tô levando o enredo da série muito a sério, então o que me resta dizer a respeito disso é:
O episódio 3 foi um bom entretenimento, mas agora eu só quero mesmo ver os últimos 3 episódios porque eu venho acompanhando a série há anos e eles são legais de se assistir, eles são visualmente atraentes, mas no que diz respeito a enredo, eu só espero o lançamento dos últimos 2 livros e de qualquer outro livro de informações complementares que venha a sair antes do Martin bater as botas, porque Game of Thrones já se tornou praticamente um universo paralelo dentro desse universo em si. É como se fosse uma realidade alternativa pra mim. Eu já não levo mais nada do que tá acontecendo lá a sério. Até porque não tem como. Depois de jogarem a maior profecia da história no lixo, não tem como. Eu lamento aqueles que vão se sentir chateados com essa minha visão, mas é exatamente isso que eu penso. E se você gostou do episódio, tudo bem, ninguém aqui precisa concordar comigo ou achar que eu sou o dono da verdade, até porque eu não sou e ninguém é. Isso é só uma visão pessoal. E se você curtiu, beleza, o episódio valeu muito a pena por isso. Se o episódio te agradou, ele cumpriu o seu propósito, porque afinal de contas isso tudo é entretenimento. Então eu espero que tenham gostado da minha visão pessoal, da minha análise dos pontos principais desse episódio. E na semana que vem farei mais um vídeo nessa pegada, com o que quer que seja que venha acontecer, provavelmente com a batalha final em Porto Real com a Rainha Lannister, que é a única coisa que sobrou depois desse final anticlimático do Rei da Noite. E lembrando que tem vídeo sobre Sor Brienne, que na verdade não é só coisa nenhuma nos livros, então essa parte eu já vou adiantar que vai ficar de fora, porque não faz parte do cânone dos livros. Mas episódio sobre Brienne de Tarth se aproximando, deve estar no ar até o meio da semana, provavelmente, quarta ou quinta-feira. Então fiquem ligados e um grande abraço a todos.